Você já reparou que a vida não responde ao que você pede, mas ao que você é por dentro? Pessoas boas sofrem, pessoas injustas prosperam. E a pergunta surge: o universo é injusto ou apenas é um espelho perfeito? Segundo Bashar, nada do que você vive é aleatório. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você vibra. O universo não entende palavras, orações ou desespero. Ele entende frequência. E a frequência que você emite não é o que você fala, nem o que você deseja. É o que você acredita silenciosamente quando ninguém está olhando. E se eu te disser que existe uma lei quântica e espiritual operando agora mesmo, atrás de tudo o que você vive? Uma lei que explica por que você repete os mesmos ciclos, encontra os mesmos problemas e vê as mesmas portas se fecharem. Uma lei que Bashar resume em uma única verdade: você não vive em uma realidade. Você transmite uma realidade e entra na que corresponde à sua vibração. E é aqui que tudo muda. Porque se a realidade é uma resposta ao que você vibra, então você nunca esteve preso. Você só estava sintonizado na frequência errada. Bashar diz que a maior ilusão do ser humano é acreditar que a realidade acontece com ele. Mas segundo ele, a realidade acontece a partir dele. E antes de qualquer coisa, ele deixa uma verdade clara: nada tem significado, até você dar um. A realidade por si só é neutra. Ela não é boa nem má. Ela apenas reflete a interpretação que você coloca sobre ela. Doenças, términos, fracassos, dívidas, tudo isso dói. Mas a dor não é o fim. O que cria o sofrimento contínuo não é o que acontece, e sim o significado que você associa ao que acontece. Dois indivíduos podem passar pela mesma situação. Um desmorona, o outro desperta. A diferença? A vibração que cada um escolhe produzir a partir do que vive. Bashar afirma: você não está aqui para controlar a realidade. Você está aqui para escolher quem você é diante dela. E então a realidade será obrigada a responder. Quando você entende isso, algo muda. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que essa situação está querendo me mostrar sobre mim? Essa mudança de pergunta altera sua vibração. E quando sua vibração muda, o universo muda com você. Muita gente acha que atrair é puxar algo que está lá fora para dentro da vida. Mas para Bashar, isso está errado. Você não atrai nada. Você se torna compatível com aquilo e então passa a experimentar essa versão da realidade. É como uma estação de rádio. A música não aparece porque você atraiu. Ela já estava no ar. Você só girou o dial e se alinhou com a frequência certa. Com a vida, é igual. Frequência de medo? Você sintoniza realidades onde tudo ameaça. Frequência de escassez? Você encontra contas, portas fechadas e atrasos. Frequência de confiança? Pessoas certas, ideias, sincronicidades começam a aparecer. Bashar resume desta forma: você só pode ver o que combina com quem você é. Mudar a vibração é mudar de mundo sem sair do lugar. Para Bashar, o universo não recompensa, nem castiga. Ele espelha. Ele não responde ao que você pede de joelhos, nem ao que você deseja em silêncio. Ele responde ao que você emite de verdade, mesmo quando tenta esconder. É como estar diante de um espelho físico. Você pode pedir: espelho, mostra um sorriso. Mas se você não sorrir, ele não tem nada para refletir. A realidade funciona da mesma forma. Você pode pedir prosperidade, mas se vibra medo de faltar, o universo responde ao medo, não ao pedido. Você pode pedir amor, mas se vibra abandono, o universo devolve ausência, não companhia. Você pode pedir oportunidades, mas se vibra eu não sou capaz, então o universo só confirma. Então não é. Bashar diz: o universo não lê intenções, ele lê vibrações. E vibração é o que você realmente acredita, não o que você diz. Por isso, muitas pessoas rezam, mentalizam, afirmam, mas continuam presas nos mesmos ciclos, porque no fundo, elas estão rezando com a boca, mas vibrando medo com o coração. E o universo sempre responde ao coração. Quase todos fazem isso sem perceber. Querem dinheiro, mas vibram falta. Querem amor, mas vibram medo de ser rejeitados. Querem mudar,
mas vibram. Isso nunca dá certo para mim. E o universo devolve a vibração exata daquilo que é emitido, não do que é desejado. É como tentar sintonizar uma estação de rádio diferente, sem trocar a frequência. Você pode pedir outra música, mas se continuar na mesma estação, o som não muda. O que cria a realidade não é o desejo, é o estado interno. Bashar diz: você não recebe o que quer, você recebe o que você é. E é nesse ponto que muita gente se frustra, porque pensam que pensar positivo é suficiente. Mas pensamento sem sentimento é fraco. E pensamento com medo é sabotagem. A mudança real começa quando você sente como se já fosse real, antes de ver. Segundo Bashar, cada pensamento, emoção e escolha cria um alinhamento com uma versão diferente do universo. Ele diz: você não está preso em uma realidade. Você muda de realidade milhões de vezes por segundo, assim como os quadros de um filme passando rápido. A realidade que você vê agora é só a que você está sintonizado. Ou seja, você não precisa mudar tudo lá fora. Você precisa mudar a vibração que escolhe emitir aqui dentro. E como se faz isso? Não é lutando contra a realidade atual, porque lutar ainda é vibração de resistência. Mudar de realidade acontece quando você aceita onde está, sem se identificar com isso, decide quem quer ser e age agora como quem já é essa versão. Essa tríade é a chave: aceitação, escolha, alinhamento. Aceitar não é se conformar, é parar de gastar energia resistindo. Escolher é declarar ao universo qual frequência você quer transmitir. Alinhar é agir como se já fosse verdade, mesmo antes de ver resultado. É nesse ponto que o universo começa a mostrar a nova realidade. Talvez essa seja a parte mais conhecida e mais poderosa do ensinamento de Bashar. Ele ensina a técnica do Act As If. Haja, pense, escolha e sinta como a versão de você que já vive aquilo que você deseja. Não espere acontecer para sentir. Sinta para acontecer. Você quer prosperidade? Como pensaria alguém próspero? Como andaria? Como falaria? Como reagiria ao medo? Você quer amor? Como alguém amado se trata? Como cuida da própria energia? Como coloca limites? Você quer paz? Como respira quem vive em paz? Como decide? O que ele deixa ir? A questão não é fingir, é encarnar energeticamente a versão que você quer ser. Porque quando você vibra como se já fosse real, o universo não distingue imaginação de realidade. Ele responde à vibração. Mas existe um obstáculo que quase todos enfrentam: o medo de largar a versão antiga de si mesmo. Você quer uma nova vida, mas ainda se agarra a velhos hábitos, velhos pensamentos, velhos sentimentos. E isso gera resistência. Bashar explica: resistência é a tentativa de carregar duas realidades ao mesmo tempo. E isso é impossível. Para atravessar a ponte entre quem você é e quem você quer ser, vai existir um momento em que você não vai enxergar nada do outro lado. Esse é o salto de fé vibracional. Não é esperar segurança para agir. É agir mesmo sem garantia. Porque a garantia é a vibração que você sustenta. Você não está esperando o universo responder. O universo está esperando você decidir quem é. Essa é a essência do que Bashar ensina. A vida não entrega sinais primeiro para depois você acreditar. Ela entrega sinais depois que você acredita, sente e age como se aquilo já fosse verdade. Porque a lei é simples e implacável. A realidade não é criada pelo que você quer. Ela é criada pelo que você vibra. E o mais difícil não é entender isso. O mais difícil é aceitar que não existe vítima vibracional. Não existe acaso energético. Não existe quando acontecer eu mudo. Porque só muda quando você muda primeiro. O universo é um espelho. Ele não julga. Não escolhe o lado certo ou errado. Não pune e nem recompensa. Ele apenas reflete, com precisão absoluta, o que você escolheu ser por dentro. Mas aqui está a parte mais bonita de todas. Se você criou uma realidade de dor, escassez ou solidão, você pode criar outra. Você não está preso em nenhuma história, nenhuma identidade, nenhuma versão de si mesmo. Você é a antena.
A vida é o sinal. Mude a frequência da antena. E o sinal muda. A pergunta não é mais: quando a minha vida vai mudar? A pergunta é: quando eu vou vibrar como quem já mudou? Porque a partir do instante em que isso acontece, as pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, os acasos deixam de ser acaso. O universo responde, sempre respondeu. A questão é: você estava emitindo a frequência certa? Se essa mensagem fez sentido para você, talvez seja porque sua vibração já está mudando. Se quiser continuar lembrando quem você realmente é, fica aqui. Se inscreva no canal e permita que o próximo vídeo chegue na hora exata, quando a sua frequência estiver pronta para ouvir.